Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo na noite de hoje. Essa é mais uma live do programa Mais Saúde com a gente. Hoje vamos falar sobre as disciplinas específicas dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O projeto Mais Saúde com a gente é uma ação do Ministério da Saúde do Brasil, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em parceria com o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e as escolas de saúde do SUS. O programa tem como objetivo fundamental a formação e a capacitação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, promovendo um cuidado mais efetivo e integrado nas comunidades. Eu sou o Sérgio Trentini, mestrando no programa de pós-graduação em comunicação da URGS e também faço parte da equipe de comunicação do programa Mais Saúde com a gente. Eu lembro a todos e a todas que estão nos assistindo que podem enviar as suas perguntas sobre o processo pedagógico que falaremos hoje no link que está aqui ao lado no chat do YouTube. Só clicar no link e enviar pelo formulário a sua dúvida sobre o processo pedagógico das aulas que falaremos hoje. E agora sim, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Estão aqui comigo Silvio Andrade Júnior, assessor técnico do CONASEMS, Luiz Carlos Vieira, representando a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. Também está aqui conosco a professora Carmen Lúcia Motinduro, coordenadora do curso técnico de agente comunitário de saúde, e o professor Diogo Pilger, coordenador do curso técnico de vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias. Eu passo de imediato a palavra para o Silvio Andrade Júnior, representando o CONASEMS, para que faça a sua fala inicial e a sua saudação. Boa noite, Silvio. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado. Queria também dar meu boa noite para o Luiz, para o professor Diogo, para a professora Carmen, mas especialmente meu boa noite para você, agente comunitário de saúde, agente comunitária de saúde, agente de combate a endemias, que está fazendo o curso do Mais Saúde com a gente. Nós estamos chegando numa fase muito especial, é a fase em que os conteúdos se dividem, e aí os ACS passam a ter um conteúdo feito especificamente para ACS e os ACS da mesma forma, passam a ter um conteúdo específico para a CE. Até aqui, eles estavam fazendo as mesmas matérias o tempo todo junto. Nós estamos chegando na reta final do curso, pessoal. Daqui para outubro, nós vamos terminar este curso, nós vamos terminar essa jornada, e é importante que todos terminem bem, todos terminem de forma vitoriosa. Do ponto de vista do ambiente virtual de aprendizagem, não vai mudar nada. Vocês vão continuar acessando o conteúdo do curso, onde sempre vem acessando, normalmente. Eu chamo a atenção também que, nesse momento, você pode e deve aproveitar para olhar para trás, olhar se tem alguma disciplina para trás que ficou faltando, se tem alguma coisa que ficou faltando, porque você pode também aproveitar para recuperar o conteúdo que ficou atrasado, enquanto você já está fazendo as novas disciplinas para completar o curso com sucesso. Daqui a pouco o professor Diogo e a professora Carmen vão mostrar para vocês o cronograma direitinho do curso, de modo que vocês vão poder ver que daqui para o mês de setembro, depois do mês de outubro e ao final do mês de outubro, vocês vão estar chegando ao final do nosso curso. Então, a gente fica muito satisfeito de ver o progresso de todos vocês, a gente fica muito satisfeito de ver que a maior parte de vocês todos e todas estão fazendo o curso e estão chegando perto de comemorar aí a conclusão do curso. Eu trago aqui um abraço afetuoso do presidente Richan Hamida, e esse abraço extensivo aos colegas da URGS, aos colegas do Ministério da Saúde que estão aqui com a gente, porque é um momento muito especial, é um momento de reta final, então, aquele fôlego, para você conseguir dar o último impulso e chegar perto do final do curso e chegar a concluir o curso com sucesso. A gente está aqui acompanhando de perto e sempre preparando as coisas com muito carinho para que vocês consigam, sem dificuldades, acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, acessar as teleaulas que a gente prepara, as aulas interativas, os materiais complementares, o e-book, fazer os exercícios. Enfim, a gente fica aqui muito satisfeito e muito contente e à disposição. Lembrando, sempre que você tiver alguma dificuldade, sempre que você tiver algum probleminha, alguma coisa que você acha que não está funcionando direito no seu ambiente virtual de aprendizagem, escreva para suporte.ava@conasems.org.br. Lá tem uma equipe que está pronta para te receber, para receber suas dúvidas e para poder te ajudar no que for preciso. Muito obrigado, e eu estou aqui à disposição de vocês, muito satisfeito por participar desse momento mais essa noite. Obrigado. Obrigado, Silvio. De imediato eu passo a palavra para o Luiz, fazer também sua saudação inicial. Luiz, seja muito bem-vindo, boa noite, a palavra está contigo.
Boa noite, gente. Em nome do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do secretário Felipe Proenço, queria saudar aqui os nossos parceiros, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários e Secretárias de Saúde, é, por a gente chegar nessa etapa, né? Estamos muito animados e orgulhosos, né, desse processo todo de formação. Eu queria falar um pouco da importância, né, que tem. Eu acho que Silvio já abordou um pouco isso no começo, mas a importância de se manter no curso, né, de terminar o curso, porque a educação ela não só vai qualificar o trabalho, né, da saúde coletiva, o trabalho da saúde pública no Brasil, mas ela também qualifica a vida de todo mundo, né? Então é um dos principais fatores de mudança social que a gente pode implementar. Então seguir, se formar, fazer, ter a diplomação, né? Ter seu diploma é muito importante para vocês, é muito importante para a saúde pública e é muito importante para o SUS no país. Eu queria trazer também uma questão que eu acho muito interessante, que é isso. A gente está finalizando agora esse esse processo onde a gente tinha os conteúdos comuns, né? E eu queria ressaltar um pouco a importância desses conteúdos comuns, né? Porque eles são a base do nosso trabalho, principalmente na atenção primária, e são coisas que vocês, agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde, vão compartilhar, né? Então, esse é o espaço da partilha, né? De o trabalho comum, vocês aprenderam ele, né? Ou estão aprendendo ele nesse primeiro período, né? Isso é muito importante. Isso promove a integração entre os agentes, né? É nesse momento que a gente tem maior facilidade de fazer essa integração, né? Porque justamente estamos olhando para elementos comuns do trabalho e saberes comuns que tem que estar nos dois agentes, e não só, né? Também são saberes da saúde pública como um todo. Queria falar um pouco também da importância desse momento que nós estamos chegando, né? De que cada curso vai seguir a sua trilha formativa, e eu acho que isso é importante a gente falar disso também, porque esses saberes específicos, eles criam não só vão criar identidade profissional em cada um de vocês, né, em cada uma das categorias que vai seguir as suas trilhas formativas, mas eles também têm que ser vistos como conteúdos complementares, né? Eu acho que não é porque o agente comunitário de saúde aborda certos conteúdos que o agente de combate à endemia não pode também ter contato com esses elementos, né? E o oposto também é verdadeiro. Então, eu acho que é muito importante isso, e talvez esse é o grande desafio que a gente coloca agora, né? Que é justamente como é que a gente mantém essa integração a partir desses saberes que são diferentes, né? Agora a gente tem que fazer a integração a partir de outros saberes, né? De saberes que não vão ser acessados por todo mundo. Então eu acho que esse é o desafio que fica agora, né? Para essa próxima etapa do curso, mas também para a vida profissional de todo mundo que está se formando, né? Que vai se formar, né? Ainda no processo aqui do programa Mais Saúde com a Gente. Mas também na vida profissional, né? Então, acho que esse é o recado que a gente do Ministério da Saúde queria passar, né? Além de cumprimentar e dar os parabéns para todo mundo que chegou até aqui, todos os agentes que chegaram até aqui, até esse momento do curso. Eu acho que quem chegou até aqui agora não sai mais, né? Porque já estamos, que nem o Silvio falou, na reta final, e agora é mais um pouquinho de estudo, né? Mais um pouquinho de dedicação, e vamos chegar no final do curso e vamos ter grandes festas e grandes celebrações, e também vamos ter um caminho muito vivo aí na saúde coletiva ao final na saúde pública brasileira e no SUS ao final dessa formação. Então, agradeço, deixo mais uma vez o abraço do ministro Padilha, do secretário Felipe Proenço, para todos os agentes que seguiram até aqui, e para aqueles também que têm interesse em seguir a sua formação profissional e seguir nos processos de educação, tá certo? Um grande abraço. Muito obrigado, Luiz. Fundamental a sua fala em nome do Ministério da Saúde, de fortalecer esse processo de aprendizagem agora que estamos na reta final. Então, ao te agradecer, eu passo a palavra ao professor Diogo Pilger e à professora Carmen Duro, que conduzirão a apresentação dessa noite. Nesse momento, então, eu peço que coloque a nossa equipe aqui a apresentação do professor Diogo e da professora Carmen no ar,
para que eles conduzam a apresentação, façam a sua saudação inicial e depois procedam à apresentação. Está com vocês a palavra. Obrigado, Sérgio. Quero saudar todos os nossos estudantes que estão nesse momento aqui nos assistindo, dar as boa noite a todos, também aos nossos colegas aqui, ao Silvio, ao Luiz, e também a professora Carmen, que está aqui comigo, que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nova, eu acho que essa nova etapa, né, professora Carmen? Seu microfone está fechado, professora. Deu? Oi? Agora, sim, agora estamos ouvindo. Então, sim, Diogo, né? Essa etapa, né, final dos conteúdos específicos de cada curso, né, elas são muito importantes para vocês, agentes comunitários, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os de combate às endemias, né, no sentido de que a inserção de vocês no Sistema Único de Saúde, né, e também na estratégia de saúde da família é essencial, né, para que se promova a saúde e se faça a prevenção de agravos e doenças, as quais vocês, os agentes comunitários de saúde, vão entrar em contato e já entram em contato nos seus cenários de práticas, nos seus territórios. Então, nesse sentido, eu entendo que esse conteúdo é muito importante e já indico para vocês, vejam as teleaulas, as videoaulas, vejam as aulas interativas, né? Participem dos fóruns, né? Façam as atividades avaliativas e também participem com os seus preceptores nas atividades presenciais, porque esse conteúdo vocês vão precisar em toda, né, a prática profissional daqui para frente. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa nova fase, explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse momento, que é um momento importante, que a partir de agora, eu até peço que passem o próximo slide. O que nós temos, pessoal? Eu acho que uma grande parte de vocês já percebeu que nós temos 2 cursos andando concomitantemente, ou seja, 2 cursos que estão andando juntos, como o Silvio já nos também sinalizou, que é um momento agora, um momento importante, um momento de inflexão que a gente vai falar, que a gente vai fazer a separação desses cursos. Porque o que nós tínhamos até agora? Nós temos 2 cursos que têm a mesma carga horária, que são 1.275 horas, que tem ao total 28 disciplinas organizadas, que são as disciplinas obrigatórias, que vão ser feitas até o final dos 2 cursos. Também temos esse ano, nessa nova edição, essas 3 disciplinas eletivas, e eu vou fazer esse reforço. As disciplinas eletivas são disciplinas a mais que nós temos no curso, não são obrigatórias, elas são feitas por aqueles estudantes que têm interesse em alguma daquelas disciplinas específicas. Então, são disciplinas que estão lá no AVA, que estão preparadas para os estudantes fazerem, acompanharem, responderem às atividades, mas elas não contam como preparatórias ou obrigatórias dentro do curso. Então, faz essa disciplina, como ela mesmo diz, eletiva, faz quem tem interesse naquela área. O que nós temos obrigatório são essas 28 disciplinas, nas quais nós tivemos um momento em que os 2 cursos fizeram as mesmas disciplinas num primeiro momento, que é esse momento onde nós chegamos agora. A professora Carmen já disse, nós temos as atividades teóricas, que elas são realizadas dentro do ambiente AVA, do AVA Conasems, onde vocês têm a participação, onde vocês têm uma colaboração dos tutores, e nós temos as atividades práticas, que elas começaram ali na disciplina 15,
onde nós tínhamos a organização da atenção à saúde e intersetorialidade, e nós vamos com elas agora até o final. Na atividade prática, nós temos o preceptor que está com a gente participando. Então, importante o que o Silvio também lembrou, gente. Se por um acaso existe alguma atividade das disciplinas que já aconteceram ou que já estão dentro do ambiente e que vocês ainda não finalizaram, é um momento da gente também olhar para trás e recuperar essas disciplinas ou essas atividades para conseguir fazer o acompanhamento e o fechamento de todos os momentos e de todas as atividades das disciplinas. O que é importante lembrar? Nós estamos num curso como qualquer outro curso, separado por disciplinas, e somente consegue fazer a finalização do curso quem consegue a aprovação em todas as disciplinas. Então, é importante, lá no AVA, vocês identificarem e olharem se a disciplina em que vocês estão matriculados, ou que vocês já fizeram, ela efetivamente foi aprovada e se ela foi concluída por vocês. Próximo, por gentileza. Então, como nós falamos, temos 2 cursos que eles têm um eixo comum, ou seja, eles têm as disciplinas iguais num primeiro momento, que é a disciplina 1 até a disciplina 23. O Luiz falou uma coisa muito interessante e muito importante, pessoal. Nós tínhamos a perspectiva e nós temos o objetivo de ter essa integração entre o ACS e o ACE. Por isso que as turmas práticas, muitas vezes, elas estavam, eram turmas mistas, as atividades, elas tinham o propósito de que vocês vissem um pouco a vivência do outro, e agora, a partir da disciplina 24, nós vamos ter uma separação, porque também, como o Luiz sinalizou, nós vamos ter agora a especificidade das 2 formações. Disciplinas específicas para o ACS e disciplinas específicas para o ACE, que são as disciplinas da número 24 até a número 28, que vamos de agora agosto até o final do curso, que quando nós vamos ter o encerramento dos nossos cursos. Então, temos disciplinas específicas para os 2 cursos. O próximo, por gentileza. O que é importante entender agora? Vocês vão entrar no ambiente, no AVA, como vocês já costumam entrar, e vocês vão visualizar que vocês têm cada um o seu cronograma. O cronograma do ACS vai ser um pouco diferente do cronograma do ACE, porque justamente nós temos uma proposta de cursos e disciplinas que vão ser diferentes. Até a disciplina 23, o cronograma era igual, agora ele vai ter a diferenciação, porque justamente nós entramos nas especificidades. O Silvio também falou, e eu vou relembrar para vocês, pessoal, no ambiente virtual não vai mudar nada. Vocês vão seguir com o tutor de vocês, ou seja, aquele tutor que vem lá desde o início do curso, com vocês, acompanhando vocês nos fóruns, nas atividades avaliativas, que vem ajudando vocês a resolver dúvidas, ele vai seguir. Isso não vai ter nenhuma alteração. E o preceptor, que vocês também já têm desde as disciplinas práticas, as atividades práticas, ele vai também seguir normalmente. Não vamos ter nenhuma alteração com relação a isso. O que vai mudar são as atividades avaliativas agora, porque é uma disciplina diferente e, correspondentemente, nós vamos ter atividades avaliativas que também vão ser diferentes. Vamos seguir tendo os fóruns, vamos seguir tendo o quiz e vamos seguir tendo as atividades práticas. Só que cada curso vai ter as suas atividades específicas. A turma dentro do AVA, onde vocês já estão matriculados, onde vocês já estão habituados a ver o e-book, as videoaulas, as aulas interativas, segue absolutamente igual com o seu tutor. E na turma prática, vocês vão ter o mesmo preceptor, mas lembrando que algumas turmas ou alguns de vocês têm na mesma turma com o seu preceptor colegas de outro curso. Então, vocês vão ter vamos ter turmas onde temos tanto ACS
quanto ACS. Então, isso pode parecer um pouco estranho no início, mas é assim mesmo. O preceptor que está acompanhando vocês, ele vai fazer as atividades do ACS, se tem ACS nessa turma, e também as atividades do ACE, se tiver esses estudantes nessa mesma turma. Então, é importante lembrar que nada vai se alterar, o ambiente virtual segue igual, só que os cursos agora vão ter as suas atividades específicas. E nas atividades práticas, com o seu preceptor, vocês podem ter colegas de outro curso que vão estar fazendo outras atividades de vocês. O que também é muito positivo, novamente lembrando e pensando na perspectiva do que o Luiz nos sinalizou, dessa possibilidade de integrar as atividades e de vocês conhecerem as possibilidades de trabalho dos colegas de vocês. Próximo, por gentileza. Então, aqui, vamos fazer aqui uma visualização temporal, que é uma coisa interessante, uma coisa boa e gostosa de ver. Vejam, nós começamos em novembro, e veja quanto tempo já passou, e agora nós estamos chegando em agosto, finalizando agosto, e nós vamos mais um pouquinho até novembro. Em novembro, vamos ter finalizado o curso. Então, vamos ter percorrido praticamente um ano inteiro, sendo que esse momento a gente está fazendo essa live, a gente está dando esse novo gás em todo mundo, porque nós estamos chegando num momento de divisão desses dois cursos, de cada um ter a sua especificidade, e de sinalizar, como o Silvio falou, como o Luiz falou, estamos quase acabando esse curso. Então, queremos dar essa motivação a todo mundo. Eu sei que todo mundo tem se esforçado, tem trabalhado intensamente nas nossas atividades, tanto práticas quanto nas atividades do AVA. Então, é o momento de fazer esse fechamento das nossas atividades para não ficarmos com nenhuma pendência de disciplinas com relação a essas atividades. Lembrando que nós vamos finalizar o nosso curso agora em novembro, e a partir de dezembro, por uma questão de organização também dentro dos cursos, nós vamos começar a ter as atividades de recuperação, que nós vamos falar num outro momento, e mais à frente vocês vão ficar sabendo como funcionam essas atividades de recuperação para quem tem essa necessidade. Próximo, por gentileza. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho, e rapidamente, assim, um pouquinho dessas novas disciplinas de cada um dos cursos. Então, eu convido de novo a professora Carmen, para a professora Carmen vir contar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho desse cronograma, dessas disciplinas que são específicas aí do ACS, que já começaram desde o dia 19, né, 19 de agosto, e que seguem agora até o final do nosso curso. Boa noite, então. Boa noite, então. Deu um problema aqui na minha tela, mas vocês estão me enxergando, então, ok. Então, gente, eu trouxe aqui o espelho, né, das principais disciplinas, né, de todas as disciplinas que acontecem agora no módulo específico do ACS. E elas são extremamente importantes, né? Vocês já iniciaram as noções de primeiros socorros e também noções de anatomia e fisiologia humana, né? Que apresenta, como ela mesmo diz, né? As noções do que são as estruturas do corpo humano, do organismo humano, né? E o funcionamento dos principais sistemas do corpo humano. E também as condutas, as principais condutas, né, em agravos, né, que podem ocorrer nesses tempos em que nós estamos com tantas alterações ambientais, alterações climáticas, que acabam gerando inundações aqui no sul, ou temperaturas elevadíssimas, né, para o norte, para o centro-oeste. É importante que vocês, né,
tenham conhecimento sobre isso. Essa disciplina, ela está propondo 45 horas, então são 15 horas do módulo teórico, ou seja, 15 horas para vocês lerem esse conteúdo, né? Leiam o e-book, porque só na videoaula não contempla tudo que está previsto, façam as atividades, né? E realmente, assim, vocês vão se surpreender, porque eu estive vendo a videoaula e tem um profissional de saúde, um médico, que ensina o passo a passo, né? De quando tu encontra uma pessoa inconsciente, né? Ou que tu nota que não respira, porque nessa primeira disciplina, vocês já vão aprender a como contar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura, quais são os índices de normalidade. Então, é muito importante, principalmente nesse momento, né, em que está havendo todas essas alterações, que o TACS, né, como se diz, o técnico de agente comunitário de saúde, tenha esse conhecimento, certo? Pode passar a próxima slide? Isso. Também, todas essas atividades estão previstas para serem desenvolvidas de acordo com a Lei 13.595, tá? Então, já vimos as noções de primeiros socorros e as noções básicas de anatomia. Segue-se a ação educativa na prevenção dos agravos e doenças transmissíveis. Essa disciplina também já está no AVA, entrou hoje, né? E eu fiquei muito contente, porque eu fiz parte dessa disciplina também, ajudei a escrever, eu e mais outros professores, e é uma disciplina muito importante, porque atualmente o cenário epidemiológico, ela traz as doenças que ressurgem, né? Então, a tuberculose, né? A sífilis. Então, tem uma videoaula especificamente de doenças infecciosas, né? De infecções sexualmente transmissíveis, né? E de como isso também impacta hoje em dia, né? Então, é a sífilis congênita, aquela sífilis que passa da mãe para o feto, né? O HIV, que também está aumentando, as demais ISTs, né? Além de outras doenças que estão ressurgindo no cenário epidemiológico, como a hanseníase e a tuberculose, que eu já falei, né? E outras, né? Agravos decorrentes de infecções do trato gastrointestinal, por exemplo, né, diarreias das crianças, infecções respiratórias, né, bastante frequentes aqui no Sul, a importância da imunização para as doenças que são imunopreveníveis, né, então tudo isso vocês vão ver nessa disciplina. Segue-se a próxima, que ainda não entrou, que é a ação educativa na prevenção dos agravos e doenças não transmissíveis. Então, aí vocês vão ver aquelas que não se transmitem, né? Mas que também têm um impacto muito importante na saúde da população brasileira. E aí a hipertensão arterial sistêmica, a pessoa está com pressão alta, né, gente? Então, é importante que o agente comunitário de saúde conheça os sinais e sintomas que alertam para que esse sujeito está ou não, né, com problemas de pressão arterial elevada. Assim como a diabetes mellitus, né, que também a pessoa é diabética, né, ela precisa fazer um controle, e ambas, né, e outras doenças que também serão abordadas, o câncer, a obesidade, e as suas consequências danosas para a qualidade de vida. Então, a importância de vocês, agentes comunitários, para a promoção da saúde e prevenção desses agravos. Pode passar a próxima. Aí vem uma disciplina que é enorme, gente, né? Ela é subdividida em 4 ênfases, é o ciclo de vida das famílias. Então, aqui, os agentes comunitários de saúde vão ver tudo,
né? Então, tudo que diz respeito à saúde da mulher, no primeiro módulo, né? Então, vai ser o acompanhamento da gestante no pré-natal, no puerpério, né, da lactante, nos 6 meses que se seguem ao parto, e também da mulher adulta, né, da mulher que não teve filhos, da mulher que está no climatério, né, que agora está sendo tão divulgado, né, pelas redes. Enfim, todas as questões importantes dessas fases vão estar apresentadas nessa subdivisão da disciplina de ciclos de vida. Segue-se o ciclo de vidas, a saúde da criança e do adolescente. Então, aqui, os agentes vão poder contemplar todas as fases das crianças, né? Desde o nascimento até a puberdade. Né? Então, todas as questões de adolescências e também da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente também vai estar inserido aí, para que vocês tenham esse conhecimento e saibam, né? Porque até agora, como muitos me disseram, a gente fazia, mas não entendia muito bem por quê. Então, agora, tudo isso é para que vocês saibam, né? Tenham o fundamento, né? O subsídio para entender a prática. Segue-se depois o ciclo de vida do homem, né? O ciclo de vida das famílias, a saúde do homem. Então, a importância, né, desse segmento que foi tão pouco olhado até agora, né? Mas que tem políticas, né, que estão surgindo, que já surgiram em relação à promoção de saúde do homem e que também um agente comunitário em saúde tem que olhar para isso, né? E olhar para os homens que pertencem ao seu território, à sua área de atuação. E também, né, a saúde do idoso, né, por último. Então, na saúde do idoso, vai se olhar os aspectos principais do envelhecimento, né, quais as ações que se devem desenvolver para promoção da saúde dos idosos e também para prevenção e para melhoria da qualidade de vida desse segmento. Então, também é um aspecto muito importante dos idosos e das idosas, certo? Então, essa disciplina, cada subdivisão dela, ela vai ter, né, uma videoaula, um e-book, um fórum, uma atividade avaliativa e uma atividade presencial, certo? E depois de realizada todas, é que vocês vão poder estar vendo com seu preceptor, nas práticas, né, a nota final, certo? O próximo. E, finalmente, a última disciplina do módulo específico, e, portanto, a última do curso, né? Se eu não me engano, é a 28, que são as ações de cuidado para ampliação do escopo de práticas dos ACS na prevenção e controle das doenças e agravos. Então, aqui, nós vamos ter todos os passos previstos lá pela Lei 13.595 de 2018, certo? Então, a aferição da pressão arterial durante a visita domiciliar, né, em caráter excepcional, é claro, né, gente? Quando se tem o aporte da equipe, né, de saúde, a verificação da glicemia capilar, né, a pontinha do dedo, o hemoglicoteste, a verificação da temperatura axilar e também o apoio no domicílio para a correta administração da medicação. Isso vocês devem ver muito, né? Então, são pessoas que confundem as medicações, não tomam as medicações corretamente. Então, todo esse apoio, isso aí, vocês vão ter que também aprender, tá? E também a avaliação antropométrica, que é a verificação da pressão, do peso, da altura, né? E tudo isso, né, lá nessa disciplina tem como se faz, quais os equipamentos que se utiliza, quais os passos para essa verificação, certo? Que foi prevista pela lei. Então, assim, gente,
todos esses conhecimentos, né, e eles estão muito bem apresentados, né, pelo nosso parceiro do Conasens, né, na plataforma AVA, eles vão dar subsídios para vocês fazer uma prática cada vez melhor, para vocês atenderem, né, a comunidade do território de vocês cada vez melhor, né, qualificando cada uma dessas ações e tendo isso tudo um impacto na saúde do município, né? Então, o que eu penso? Eu penso que agora é o momento também, eu sei que vocês estão cansados, é fim de curso, mas é como o Silvio disse, falta ali 1 mês e meio, então é ler os e-books, ver as videoaulas, participar dos fóruns e realizar as atividades avaliativas. Sempre, né, tanto aquelas no AVA Conasens, com os tutores, quanto aquelas presenciais com os preceptores. Eu estimo que vocês tenham sucesso em tudo, né? E pretendo ver todos, todas e todos, né, graduados, né, com o técnico em agente comunitário de saúde. Acho que era isso, Sérgio. Acho que podemos passar para o próximo, né? Eu vou seguindo aqui. E agora eu vou falar professor Diogo, por favor. Então, a professora Carmen apresentou um pouco das disciplinas do ACS, e eu vou falar um pouquinho agora das disciplinas do ACE, que também são essas disciplinas que a gente está vendo aqui, que são a 24, a 25, e a 25 ela está dividida em três partes, né? A 26, a 27 e a 28. Então, a 24 fala sobre os primeiros noções de primeiros socorros, que dentro do escopo do que os ACEs precisam entender e precisam saber realizar de primeiros socorros, vai ser abordado nessa disciplina. Depois nós temos uma disciplina bastante grande, pessoal. Olha só, ela é saúde ambiental, que ela está intitulada, e ela está dividida em saúde ambiental 1, 2 e 3. Do que ela vai tratar? No primeiro momento, ela vai tratar das noções de saúde ambiental e começar com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E aí ela vai entrar, num segundo momento, no controle de vetores, e num terceiro momento ela vai tratar dos tipos de poluições, e aí ela vai se focar um pouco na hídrica, na atmosférica, na solo, e nas medidas de controle. Lembrando que todas essas disciplinas, tanto do ACE, como a professora Carmen falou, as do ACS, elas estão voltadas para desenvolver o escopo, ou seja, as atividades que os agentes podem desenvolver dentro desses temas e desses assuntos. Que aí vem o próximo momento, que são as disciplinas 26, 27 e 28, sendo a 26 a disciplina de fundamentos das vigilâncias, então da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, de saúde do trabalhador e da ambiental, onde nós também vamos entender e aprofundar justamente as especificidades destas vigilâncias e o papel do ACE e as atividades ou as propostas que o ACE pode desenvolver em cada uma desses momentos. Por fim, nós vamos entrar na disciplina de vigilância e controle de zoonoses, arboviroses e combate a animais peçonhentos. Então, vamos tratar sobre os vetores, sobre zoonoses, animais peçonhentos, como que se faz a vigilância dessas questões todas e principalmente como se faz o controle, para no final entrarmos na disciplina que vai fechar o nosso curso técnico, que chama risco, vulnerabilidade e danos à saúde da população e ao meio ambiente. Então, nesse nós vamos ter uma exploração ou explanação sobre riscos à saúde, avaliação e priorização de riscos em saúde, e vamos também entrar um pouquinho na questão da gestão do risco e de desastres naturais, que agora a gente percebe que está bastante presente na nossa vida,
e a gente verifica que o ACE precisa ter alguma noção e saber onde que ele consegue se posicionar nessas situações e nessas questões vinculadas a esses desastres ambientais ou naturais, e, por fim, fazer esse diagnóstico de vulnerabilidade. Então, novamente, da mesma forma como o ACS, aqui nós temos ainda um caminho bastante importante, temos disciplinas bem específicas, temos atividades práticas também bem elaboradas para vocês colocarem em prática o que vocês forem verificar na parte teórica das disciplinas. Então, também a gente aqui espera e faz um voto de que façam esse esforço final e que consigam concluir esse momento final desse curso específico da melhor forma possível, junto com os seus colegas e junto com os seus preceptores e com os seus tutores. Dito isso, a gente ainda vai deixar alguns recados com relação às questões da secretaria acadêmica. E aí eu vou pedir para passar o próximo slide, pessoal. O que para nós na universidade é importante, pessoal? Primeiro, que vocês finalizem o curso de vocês, que vocês tenham aprovação em todas as disciplinas, para que vocês conseguirem se diplomar, para vocês terem o diploma de vocês. Entretanto, é fundamental a gente se atentar a algumas questões que são muito importantes com relação aos documentos de vocês. O que a gente ainda percebe, ou o que a gente ainda notou? Que alguns estudantes, eles querem ou fazer a troca de curso, porque por alguma situação eles viram que nesse momento eles estão começando a fazer a parte prática e por acaso estão matriculados no curso que não é o que eles têm que fazer. Então, nós ainda temos via o nosso catálogo, certo? Algumas possibilidades de pedidos que vocês podem fazer. Então, trocas de curso, trocas de município e trocas de unidade, o momento para fazer esse pedido é agora. Depois do dia 31 de agosto, que é agorinha, nós não podemos mais fazer essa troca, e isso vai comprometer, inclusive, a formação de vocês. Então, é importante, se alguém ainda tem alguma questão que precisa resolver, como dados cadastrais, com nome, e-mail, município, alguma coisa vinculado a isso, que a gente peça que entre em contato conosco via o catálogo do estudante. Curso equivocado, é fundamental vocês fazerem essa mudança ou esse pedido para o curso correspondente nesse momento, porque senão vocês vão estar matriculados no curso em que houve alguma questão que não estava adequada e que vocês estão no curso equivocado. E importante que, para vocês conseguirem receber o diploma de vocês, alguns, quando fizeram a inscrição de vocês lá no ano anterior, podiam fazer a inscrição sem ter o ensino médio concluído. O que nós precisamos? A universidade não vai conseguir dar o diploma para vocês se nós não tivermos esse documento da conclusão do ensino médio de vocês. Então, aqueles estudantes que, por um acaso, ainda não tinham terminado o seu ensino médio, ou que ficaram de nos enviar via catálogo o documento de conclusão do ensino médio, a gente pede que façam isso também agora nesses próximos meses, porque nós não é possível vocês conseguirem o diploma sem nos apresentar esse documento de conclusão do ensino médio. Isso é importante que a gente quer sinalizar, é importante que a gente quer que fique bem registrado aqui para todo mundo. Curso equivocado, eu vou pedir para passar para o próximo slide que a gente quer sinalizar. Como é que eu sei qual é o meu curso? É só abrir o AVA de vocês e vai estar lá. MACS é quem está fazendo o curso do ACS e MACE é quem está fazendo o curso do ACE. Uma grande parte vai estar tudo certo, mas eventualmente a gente pode ter algum estudante que, por alguma circunstância, verificou que está num curso equivocado e precisa fazer essa troca de curso. Então, precisa entrar no nosso catálogo de serviços e fazer esse pedido até o dia 31 de agosto. Então, a gente
reforça aqui, que cuidem com essas questões de documentos que faltaram, que vocês sigam e vejam se estão no curso correto, e qualquer mudança ou qualquer serviço que vocês precisam fazer de ajuste ou de envio de documentos, nos façam isso num tempo hábil para nós podermos depois não ter problemas com a diplomação de vocês. Ok? Eu quero também deixar um último recado para vocês, que nós, dentro dos nossos cursos, nós vamos enviar nos próximos dias para o e-mail de vocês um e-mail convidando vocês para participar de uma pesquisa sobre o nosso curso, ok? Vocês vão receber um e-mail e nesse e-mail vai estar escrito que vocês estão sendo convidados para participar de uma pesquisa. Vocês terão um link dentro desse e-mail, cliquem dentro daquele link e vai abrir uma nova janela na internet para vocês responderem aquelas pesquisas sobre os nossos cursos. Então, cada um de vocês, no e-mail que tem registrado na universidade onde vocês fizeram a inscrição, vão receber esse e-mail com esse convite para participar da pesquisa. Importante, cada um tem que clicar no seu link do seu e-mail. Não adianta passar o link para os colegas, porque não vai funcionar nesse formato. Então, não é uma atividade obrigatória, isso não vale nota, é uma coisa que nós, dentro da universidade, queremos saber como que vocês estão avaliando e como que vocês estão vendo o nosso curso. Então, esse e-mail vai chegar nas próximas semanas, então nós estamos já fazendo agora, nesse momento, um convite público para todos participarem e estarem presentes nesse momento de avaliação do nosso curso. Acho que, por enquanto, eu tenho isso. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Sérgio, eu passo novamente a palavra para você. Te agradeço a oportunidade aqui de ter conversado com nossos estudantes. Perfeito, professor Diogo. Nós que agradecemos o senhor e a professora Carmen também. E, nesse momento, sim, passamos as perguntas. Já peço que os dois fiquem na tela comigo, que eu vou fazer a leitura das perguntas que nos enviaram. A primeira pergunta que eu tenho aqui é para a professora Carmen. Sim. Professora, a pergunta é: qual a data de previsão do curso? Como posso acompanhar o calendário de cada curso? A data de previsão do curso. Então, gente, lá na plataforma Ava Conasens, vocês têm no último item do calendário todas as disciplinas, a data que inicia, né? Então, é essa que é a data de cada disciplina que inicia e quando ela deverá ser entregue. Claro que vocês poderão ter atrasos, terão, né, que entregar para poder ter a nota, certo? Eu não sei se eu entendi bem, Sérgio, a pergunta, mas acho que é isso, né? Quer colaborar? Posso contribuir? Gente, é bem simples, é só entrar lá no Ava, tá? À esquerda vocês vão ter todas as aulas e o último item é o que a professora Carmen falou. O último item, lá embaixo está escrito cronograma. E lá o cronograma que diz o dia, o número da disciplina e que dia que ela vai aparecer no Ava para vocês, ok? E aí nós temos um prazo de algumas semanas, de acordo com cada disciplina, para vocês fazerem essa finalização dessas atividades. Muito bem, professor Diogo, aproveitando que o senhor está na tela, vou fazer a pergunta que nos enviaram aqui. Sobre as notas especificamente, qual é a menor nota para não sermos aprovados no curso? Pronto, isso é bem importante, pessoal. A nossa nota de aprovação, ela é a nossa nota dentro da universidade. Então, nós temos uma nota que ela é composta pelas atividades teóricas, que vocês estão fazendo lá no Ava, e pelas atividades práticas. Nossa nota é nota 6, né, professora Carmen? Agora me faz... A nossa nota é a nota 6. Nota 6. Lembrando, ela é composta pelas atividades teóricas e pelas atividades práticas. Então, ela é juntada e ela vai aparecer lá no cantinho para vocês. Então, se vocês abrirem lá o Ava de vocês, lá no cantinho já está a nota final de cada disciplina. Nota 6 para passar. Ótimo. Diogo, mais uma pergunta para ti.
Por que separar os estudantes agora? Bom, isso é bem importante de entender. Por que nós estamos separando os estudantes? Porque nós estamos fazendo atividades específicas. A professora Carmen apresentou as novas disciplinas que o ACE vai ter a sua especificidade para trabalhar, e nós vamos ter e eu apresentei todas as disciplinas que o ACE vai ter as suas especificidades para trabalhar. Então, não teríamos como fazer a mesma atividade se eles vão fazer disciplinas diferentes. Então, a professora Carmen falou ali, por exemplo, temos uma disciplina sobre saúde da criança. Essa é uma disciplina específica para o ACS. Agora, as vigilâncias, os fundamentos das vigilâncias, isso é uma atividade, uma disciplina específica do ACE. Então, a atividade vai ser diferente, por isso que nós temos que separar nesse momento os nossos estudantes. É curioso, Sérgio, porque no início eles não queriam participar e estar junto, agora eles não querem se separar. Sim. Isso é muito bom, essa integração é o que a gente realmente espera dos nossos cursos. Mas temos que separar porque temos especificidades para cada um dos cursos. Isso é bem importante entender. Isso aí. Muito bem explicado, professor Diogo. Professora Carmen, nossa última pergunta de hoje, porque não temos mais tempo, infelizmente, mas a última pergunta para a senhora. Haverá alguma aula sobre as novas competências e habilidades previstas em lei para os agentes comunitários de saúde? As competências previstas, tá, que estão contempladas neste curso são as que eu apresentei, né? Então, é a aferição da pressão arterial, a aferição da glicemia, né? A antropometria, né, que é o peso e a altura, também o apoio à administração aos medicamentos. Essas são as novas competências, essa é a ampliação do escopo. São ações que antes não estavam previstas e que agora estão previstas para o agente comunitário de saúde, né, realizar. Claro que vocês vão realizar acordados, né, vocês vão estar habilitados para isso pelo curso, mas vai ser acordado com cada equipe de trabalho de vocês, né, no local, né, na equipe, na unidade de saúde em que vocês atuam. Perfeito. Como eu adiantei, nós não temos mais tempo para perguntas, então ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. Você está gostando desse vídeo? Lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal do Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil, para receber notícias de sua categoria todos os dias.